Quanto mais fatos acabam escapando, mais a decisão de decretar sigilo máximo sobre o caso do Banco Master no STF, tomada pelo mais petista dos atuais ministros, faz sentido. Contextualizando rapidamente a situação para quem não acompanhou a história até aqui. No dia 28 de novembro, que foi uma sexta-feira, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, depois de apenas alguns dias preso, teve sua soltura determinada por uma desembargadora do TRF1, Solange Salgado, atendendo a um pedido da defesa do banqueiro. Coincidentemente, um dos advogados que atua na defesa de Vorcaro, o conhecido Pier Paolo Bottini, já foi, alguns anos atrás, advogado também dessa mesma desembargadora responsável por essa decisão de agora. Mas isso é apenas uma coincidência. Enfim, em paralelo a isso, o caso acabou indo parar também no Supremo Tribunal Federal por conta de um documento encontrado em operação de busca e apreensão onde era citado o nome de um deputado federal que já estava sendo investigado em um outro caso que tramita na Suprema Corte. Apesar da possível conexão entre os casos ter servido de justificativa para que a investigação do Banco Master fosse parar no STF, ironicamente, essa mesma possível conexão não serviu para que a investigação do Banco Master fosse parar nas mãos do mesmo relator do outro caso envolvendo o deputado em questão. A decisão da Corte foi de sortear um novo relator, utilizando aquele sistema de sorteio tão transparente que o ex-presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, recuou da sua própria decisão tomada em 2024 e impediu que uma auditoria externa fosse realizada sobre esse sistema. Bom, coincidentemente também, o resultado desse sorteio foi que Dias Toffoli assumiu a relatoria do caso de Daniel Vorcaro e do Banco Master. Dias Toffoli é o ministro mais petista dos atuais ministros, como eu disse anteriormente, afinal, antes de ser indicado à Suprema Corte por Lula em seu segundo mandato presidencial, Dias Toffoli advogou diretamente para o partido por muito tempo. E por que eu digo que isso foi mais uma coincidência? Porque a esposa de Dias Toffoli, como eu mostrei em um vídeo na semana passada, já foi sócia de um outro advogado que está atuando agora na defesa de Daniel Vorcaro, o conhecido Valfrido Vardi, que, por sua vez, também é um baita de um puxa-saco do ministro Gilmar Mendes, também do STF. Enfim, ao assumir o controle total sobre esse processo, Dias Toffoli tomou mais uma decisão polêmica e muito coincidente. Ele decretou sigilo máximo sobre essa ação que tramita no Supremo, fazendo com que até mesmo dados básicos sobre o caso se tornem indisponíveis no sistema do STF e nem mesmo outros gabinetes da Corte consigam acessar os documentos do processo. Coincidentemente também, Daniel Vorcaro e o Banco Master adoravam patrocinar fóruns jurídicos no exterior, aqueles que têm a participação de ministros do STF, entre eles Dias Toffoli, e coincidentemente de empresários que já têm ou estão prestes a ter casos do seu interesse direto tramitando na Suprema Corte. Agora, você sabe como é. Nada está tão ruim que não possa piorar ainda mais. Veja só a notícia que veio à tona nesse final de semana. Dias Toffoli, o relator do caso do Banco Master no STF, viajou para Lima, no Peru, em um jato privado junto com um dos advogados deste mesmo caso, Augusto Arruda Botelho, que atua na defesa de Luiz Antônio Bull, diretor de compliance do Banco Master, para assistir à final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, que aconteceu no último dia 29. Toffoli é palmeirense, mas entre todos os palmeirenses que existem no Brasil, coincidentemente ele estava no mesmo jato particular em que estava o palmeirense e advogado Arruda Botelho, que atua diretamente em um caso que seria assumido coincidentemente por Dias Toffoli na semana seguinte. Pois é, e lembra do sigilo máximo decretado por Toffoli sobre esse processo? Além de fazer cada vez mais sentido agora, ele ainda tem mais uma coincidência. Adivinha de quem partiu esse pedido que foi atendido por Toffoli? Pois é, do advogado Arruda Botelho, o palmeirense que coincidentemente viajou junto com Toffoli para Lima para ver a final da Libertadores. Olha, eu sempre procuro terminar uma história com alguma frase ou pergunta reflexiva, mas dessa vez, sinceramente, não precisa. Agora, por falar em reflexão, pensa no esforço que o pessoal da Globo teve que fazer para refletir sobre como poderiam passar pano para esse fato, que foi revelado pelo próprio jornal O Globo, que faz parte do mesmo grupo da emissora. A melhor desculpa encontrada por eles foi a de que o caso do cliente específico desse advogado ainda não havia chegado nas mãos de Dias Toffoli no dia em que essa viagem aconteceu. Só que no meio dessa explicação mirabolante, escapou o fato de que o sorteio de Toffoli para a relatoria do caso do Banco Master ocorreu no dia anterior à viagem. Toffoli viajou, foi nesse avião,
Eu conversei com interlocutores do ministro Dias Toffoli, ele reconhece que foi nesse voo, disse que é amigo do empresário Luiz Oswaldo Pastore, e que no dia em que ele viajou, dia 29 de novembro, o caso referente a Luiz Antônio Bull, né, que é o diretor de compliance, que chegou a ser preso e é representado no STF pelo advogado Augusto Arruda Botelho, que foi secretário nacional de Justiça do governo do presidente Lula no segundo mandato, né, ele disse o seguinte: olha, quando nós viajamos no dia 29 de novembro, ele disse para interlocutores, o caso de Luiz Antônio Bull, né, representado pelo advogado Augusto Arruda Botelho, ainda não havia chegado no seu gabinete. Bom, é fato, realmente o caso só chegou no dia 3 de dezembro, o caso referente a Luiz Antônio Bull, protocolado por Augusto Arruda Botelho, que estava no avião que levou Toffoli para assistir a final da Libertadores. Toffoli é palmeirense, o empresário Luiz Oswaldo Pastore também então era um voo basicamente de palmeirense. Inclusive o ex-deputado Aldo Rebelo também estava neste voo. Agora tem um detalhe: se realmente o caso de Luiz Antônio Bull, diretor de compliance, representado por Augusto Arruda Botelho, que estava no voo, chegou só no dia 3 de dezembro, que foi o dia, inclusive, Bárbara, em que Toffoli decretou sigilo absoluto no caso e transferiu as investigações do Banco Master da Justiça Federal de Brasília para o Supremo. Esse caso chegou realmente lá, mas antes Toffoli já havia sido sorteado para o caso Master, quando aí os advogados de Daniel Borcaro, o dono do Banco Master, entrou com um pedido também no Supremo para transferir o caso da Justiça Federal para o Supremo Tribunal Federal. Isso foi no dia 28 de dezembro, e naquele dia 28 de novembro, no dia 28 de novembro, Toffoli foi sorteado. Então ele é sorteado para cuidar do caso Master no dia 28 de novembro. Ali ele decreta segredo de justiça, né? Você sabe como é que está tramitando o processo, mas não tem acesso às informações mais detalhadas ali do processo. Aí no dia 3 de dezembro, o advogado de Luiz Antônio Bull, diretor de compliance, Augusto Arruda Botelho, aquele que estava no voo junto com Toffoli, que levaram eles para a final da Libertadores. Naquele dia ele entra, né, 3 de dezembro, aí já realmente após a viagem. E ali Toffoli passa de segredo para sigilo e transfere o caso ali para o STF. Bárbara, isso acaba suscitando, e você acompanha isso também muito bem, essas relações de ministros supremos com alguns empresários, com alguns políticos, em questões que acabam levando críticas, né? Despesas pagas por empresários que podem acabar tendo processo dentro do Supremo Tribunal Federal, também viagens pagas, né? Esse caso, uma carona, né, para assistir um jogo lá. É algo realmente que é muito questionado aqui em Brasília, né? Bom, eu não sei você, mas a minha opinião sobre essa história toda, eu acho melhor também manter em sigilo máximo.